Olá, amigo internauta conectado no DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista, hoje recebendo um especialista em direito da família, o advogado Rafael Rocha, que veio falar um pouquinho conosco aqui sobre o Estatuto da Família, que já teve aprovação na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado, daqui a alguns meses, que segue para dizer o que é família, o Estado interferindo aí na sociedade civil para dizer o que realmente é família, se é entre homem, mulher e seus filhos, ou se é entre um casal homoafetivo e daí por diante. O doutor vai explicar para a gente aqui o que é esse Estatuto da Família, como é que funciona uma família, que tem aí mais de 196 arranjos familiares hoje existentes no Brasil. Eu começo já agradecendo ao senhor pela presença aqui no DM Entrevista e pergunto ao senhor como que está esse estatuto, como é que funciona o Estatuto da Família, que foi colocado em votação já na Câmara Federal e já aprovado por 17-5. Olá, Eupides, aos internautas, amigos aí da DMTV, muito obrigado aqui pela oportunidade de poder trazer um pouco de esclarecimento sobre essa questão que é o Estatuto da Família. Na verdade, trata-se de uma lei federal que cria regras jurídicas para dizer o que é família. E na sua especificidade, ele vem dizer que família é a união entre um homem e uma mulher e seus filhos, ou entre qualquer dos pais e seus filhos. Então veja só que aqui ele já trouxe a delimitação do que seja uma família, de acordo com essa lei federal que provém das bancadas religiosas, para poder dizer o que é uma família, e o Estado então agora vem tentar se colocar como aquele ditador de regras, né, do foro íntimo do que deve ser uma família. E como é que está esse estatuto, como é que ele está tramitando, como é que o senhor analisa esse primeiro ganho desse processo que foi proposto por um deputado e agora ocorre para o Senado? Pois é, ele agora foi aprovado, aí, como você mesmo disse, por 17-5 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados Federais, e agora ele tem que ir para a Comissão Especial do Senado para ver se é aprovado também, para depois ser votado no Congresso, que é a união entre os senadores e os deputados que fazem a votação. Se for aprovado no Congresso, então ele irá, após isso, para a sanção presidencial. Se for também sancionado, então torna-se uma lei federal, que é o Estatuto da Família. Assim como tem o Estatuto do Idoso, tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, passará esse ser o chamado Estatuto da Família. Quem que deveria decidir por esse estatuto? Quem que deveria realmente decidir o que é uma família? Pois é, o Estatuto da Família, quero dizer inicialmente que é uma coisa boa no sentido de que ele vai trazer uma proteção à família, como foi o Estatuto do Idoso, trouxe uma proteção especial, criou delegacias especiais para o idoso, também criará delegacias especiais para a família e outros mais. Agora, o que o Estatuto da Família, o que a família deve ser ou deve passar a ser, é a própria sociedade que deve dizer. O Estado, inclusive, não deve chamar e dizer vamos fazer uma audiência pública e vamos ouvir o que deve ser uma família. A sociedade, ela avança por si só. Ela vai tendo as suas mudanças, as suas diferenças, e assim foi ao longo de toda a existência da humanidade. O Estado, na verdade, ele tem que trazer apenas a proteção para qualquer tipo de arranjo familiar que vier a existir. Então, o que forma a convicção das famílias e das pessoas a respeito do que é família? São os pensamentos religiosos, filosóficos, sociais, que essas pessoas passam a ter as suas convicções e elas passam a viver a partir disso. E nós estamos num país extremamente plural, onde há diversidade de pensamentos, de religiões, de filosofias, e essas pessoas é que devem dizer o que é família e serem protegidas naquilo que elas decidirem. O senhor acredita que esse primeiro passo para se decidir o que é família deveria se começar na escola? Porque nós sabemos que dentro das igrejas isso é um assunto muito polêmico, principalmente quando você diz, por exemplo, numa construção familiar entre um casal homoafetivo. Nós sabemos que é quase que utópico
um dia eles virem aceitar, tanto os evangélicos quanto os católicos. A escola, então, deveria ter esse papel fundamental, o professor deveria estar capacitado na universidade para ir para a sala de aula com esse assunto, debater com os alunos? Exatamente. A escola ela é um fundamento importantíssimo para a formação do pensamento. A questão filosófica e social, ela vai ser discutida na escola. É lá que as pessoas vão fomentar as ideias, vão trazer diversidades. Imagina uma sala de 44 alunos, onde ali eles têm várias religiões, vários pensamentos, várias culturas. Então traz ali a diversidade para poder tentar abrir um pouco o pensamento. Mas as igrejas também são importantes nisso. Elas têm a sua confissão de fé, que é protegida pelo Estado, pode ficar tranquilo. O Estado não vai interferir e dizer que agora uma igreja cristã será obrigada a fazer um casamento homossexual, por exemplo, que o STF já decidiu que pode ser a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, as pessoas têm que... A igreja é importante, ela não deve ter esse medo, ela é importante na discussão, e são esses grupos que vão construindo o pensamento na nossa sociedade. Não pode ser uma instituição maior, porque se o Estado agigantar dessa forma e começar a interferir na relação das pessoas, daqui a pouco o Estado vem e diz que não pode mais ter religião cristã no Brasil, ou que não pode ter religião alguma, como alguns países ditadores, como a Coreia do Norte, por exemplo. E aí as pessoas, como que elas vão ficar nesse sentido? E nós temos que pensar aqui também que não é só a maioria que decide. A maioria, muitas vezes, ela é esmagadora, preconceituosa e discriminatória. Porque imagine que 70% da população seja contra, mais 30% a favor. Esses 30% hoje representam no país 60 milhões de pessoas, que é um grupo considerável que deve ser protegido também. Agora, no caso, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor frisasse, a constituição familiar não é só o casal homoafetivo, não é só entre um pai, a mãe e um filho, ou o pai e um filho, ou a mãe e um filho. Eu queria que o senhor citasse alguns exemplos que nós pudéssemos ter e o que essas pessoas sofreriam no caso esse estatuto fosse realmente aprovado. Pois é, os arranjos de família. Arranjos de família são quando pessoas decidem viver juntas, formando ali uma união por laço consanguíneo ou afetivo. Isso é uma família. Então, imagine só, tem exemplos na minha família de irmãos que constituem uma casa, um núcleo familiar. Nesse caso, consanguíneo. Esse grupo de irmãos que moram em conjunto, pelo Estatuto da Família, serão discriminados, porque não são considerados família. Porque não é a união entre um homem e uma mulher, como casal, e não é qualquer um dos pais e os filhos. Mas ele é a junção de dois irmãos, que é um arranjo familiar por causa das mudanças sociais, e esse arranjo familiar ele é discriminado, porque ele não é considerado uma família. E aí, então, essas pessoas são deixadas de lado, à margem. O Estado, na verdade, ele tem que ser inclusivo, ele tem que trazer de volta. Vamos pensar em outros exemplos ainda, por exemplo, há pessoas que vivem só, que estão assistindo aí agora a gente, uma idosa com um cachorrinho, por exemplo, não é? Claro que aí passa uma questão de um ser humano com um animal, mas que eles têm um laço afetivo. Eles passam a ter um laço afetivo. E aqui eu estou usando um exemplo, mas tem diversos exemplos de pessoas, amigos, né, que passam a se unir e morar em conjunto e dividir uma vida inteira, que também são laços afetivos, mas que se tornam amigos, né, que se tornam uma família. Então, todas essas formas de união que existe hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, ela deve ser protegida e não discriminada. O Estado tem que incluir e não excluir pessoas. Nesse caso, esse projeto, na sua avaliação, ele seria um projeto totalmente inconstitucional? Ele é inconstitucional porque o STF, que é o guardião máximo da Constituição, já definiu o que é família pela própria Constituição. A Constituição diz que família é a união entre homem e mulher. O STF veio, fez a interpretação e diz que é a união entre duas pessoas. E agora, quando esse estatuto vem, que é uma lei infraconstitucional, ou seja, ele é menor, é uma lei menor, a Constituição é a lei maior, ele já é um projeto natimorto, ele já vai nascer morto, porque ele vai ser considerado inconstitucional. Então, aqui eu faço, inclusive, a crítica e o apelo
que os nossos legisladores se preocupem com questões mais importantes, que é o caso, por exemplo, da violência gravíssima que nós estamos vivendo, do uso desenfreado de drogas, das pessoas perdendo nisso daí, e é nesse sentido que o Estado deve decidir, né? O cuidado com as pessoas, por exemplo, que têm doença mental, que são extremamente abandonadas nesse nosso país inteiro, inclusive nessa capital. Então, os nossos legisladores têm que preocupar com aquilo que interessa. Essa lei é uma lei inócua, porque proteção à família, a Constituição já traz, o Estatuto do Idoso já traz, o Estatuto da Criança e do Adolescente já traz, as varas de família já tem, as equipes multidisciplinares para acompanhar, compostas de assistente social, psicólogo, não é? As pessoas que vão proteger essas pessoas. Então, de fato, é uma lei inócua. O senhor acredita que esse projeto passa pelo Senado e vai chegar a presidente para que ela sancione? Ou o senhor acredita que, mesmo que ele passe, ela ainda pode vetar esse projeto? Então, essa questão ela é um pouco mais complexa no sentido de que o humor dos legisladores muda do dia para a noite, de acordo com a economia, né? Se a economia melhora, a presidente fortalece, se piora, parece que o Congresso fortalece um pouco, depende dos aliados. Eu penso que ele não passa do Senado. Mas, se de tudo passar, porque as bancadas religiosas são maioria nesse caso, ele não deverá ser sancionado pelo presidente. Mas, ainda que passe, seja sancionado, seja promulgada essa lei, as instituições, como a OAB, por exemplo, com certeza entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade, essa é a minha opinião, para poder o STF dizer que é inconstitucional e vai dizer, talvez, vai para o plenário do STF e ele vai dizer que é inconstitucional porque já tem um precedente julgado aí há menos de 2 anos a respeito do que é família de acordo com a Constituição. E o que isso muda na vida do brasileiro, no cotidiano de cada um de nós? Suponhamos que seja aprovado o Estatuto da Família, ele não vai trazer ele não vai retirar o direito das pessoas. Vamos pensar aqui no casal homoafetivo. Eles vão continuar tendo seus direitos civis preservados, porque já há precedentes judiciais, já há decisões, por exemplo, a união estável, o próprio casamento homoafetivo e as outras pessoas também, os outros arranjos familiares já têm a sua proteção. Então não haverá uma perda de direitos, conquanto as pessoas estejam correndo com medo disso, não haverá uma perda de direitos, mas haverá o quê? Uma discriminação por parte estatal, o que não deve haver. Então essa discriminação de dizer isso aqui é uma família, aquilo não é uma família, independente do credo, do que ela pensou, do que ela quer fazer. Então, essa discriminação é ruim. O Estado não deve interferir. Nós devemos procurar sempre, em todas as áreas políticas, econômicas, sociais, ter um Estado menor. Porque quando o Estado agiganta, ele não vai prejudicar só quem não é família agora, não. Ele vai prejudicar as famílias também. Isso fere até um princípio da Constituição da igualdade, neste caso, né, doutor? Eu queria saber do senhor o seguinte... como que o senhor avalia essa onda conservadora, essa ala conservadora que nós temos no Congresso, que pode conseguir ou não ter a maioria para que esse projeto seja aprovado? Então, na verdade, nós temos aqui dos dois lados, viu, Eupides? Nós temos aqui os ativistas e as ideologias dos dois lados, seja ela dos religiosos, dos não religiosos, por exemplo, do ativismo, às vezes homoafetivo também. Então, o que nós devemos pensar é o seguinte, que todos devem buscar a unidade pelo bem maior, Então, que sejam protegidas todas as famílias. Então, às vezes, quando alguém quer impor porque tem a maioria, as minorias sofrem. Imagine que fossem essas minorias noutros países, né? Pense aqui, por exemplo, nesses religiosos que estivessem em países onde hoje são fechados a pregação do evangelho, são fechados a expressão da sua fé. Como que eles se sentiriam lá? Nós temos que pensar e colocar isso aqui no nosso país. O nosso país, ele é plural, ele deve deixar aqui haja proteção para as confissões de fé, para as formas de família, para aqueles que não expressam nenhuma fé também, uma vez que o cidadão é brasileiro, naturalizado, que seja ele protegido em todas as instâncias. Agora, o que a sociedade em geral ela pode fazer, ela pode pressionar, de que forma que ela pode pressionar o Congresso
de que forma que ela possa se mobilizar para que se amplie, para que se reveja esse estatuto, para que se inclua esses 196 tipos de arranjos familiares. Pois é, as pessoas têm que ser mais participativas no âmbito político. Então, por exemplo, quem você votou para deputado federal? Procure esse deputado federal. Eu vejo que, por exemplo, quando a onda de criminalidade cresce, as pessoas vêm falar mal de advogados, elas vêm falar mal de juízes, sendo que vêm falar mal de delegados, sendo que esses operadores do direito só operam aquilo que os deputados fizeram, os senadores fizeram. Então, agora é hora de lembrar em quem você votou para deputado federal, é hora de lembrar em quem você votou para senador e mandar e-mails para essas pessoas, e dizer para eles que a sua posição com relação a isso, se você é a favor ou ao contrário. Nós temos que pensar que o Estado não deve discriminar nenhum grupo de pessoas. Se as pessoas formaram família, o Estado, e é o Estado que regula a questão legal, que ele dê a todos a proteção. Então, as pessoas sejam mais participativas no âmbito político, não somente no período da eleição, mas principalmente no pós. Acabou o período eleitoral, agora é hora de cobrar dessas pessoas, participar de audiências públicas, nas suas associações, onde você forma grupos, porque política é grupo. Então, onde você forma grupo, use o seu grupo para pressionar de acordo com aquilo que você tem interesse. Doutor, só para a gente finalizar a nossa entrevista, essa questão, ela foi debatida, ela chegou a ser debatida, ou ela não deveria nem ser debatida com a sociedade, esse estatuto? O Congresso, os deputados chegaram a fazer alguma audiência pública em relação a isso? Ou na sua avaliação, o senhor acredita que não há necessidade de que isso ocorresse? Me parece que houve alguma audiência para poder discutir, mas de uma forma um pouco mais fechada. Na verdade, o meu entendimento sobre isso é que é uma retaliação. É uma bancada que viu o STF dizer que família agora é união entre duas pessoas, não concordando com isso, vem editar uma lei. Nosso país é uma coxa de retalho de edições de leis emergenciais, o que só prejudica a sociedade. Então, eu penso que para essa questão do Estado interferir na fé, na formação de família, isso não deve ser nem discutido. As pessoas não devem nem procurar saber sobre isso, porque não deveria nem provocar legislações nesse sentido. Agora, uma vez que foi provocado, aí que sim, que abra o debate para que as pessoas digam o que acham e o que pensam, mas com muito cuidado, porque, como eu disse para você, não é só a maioria decidir. Olha, a maioria que decide. A maioria decide e a minoria, o que é feito dela? Então, se nós decidimos que as pessoas que não são da sua religião, por exemplo, que elas sejam perseguidas, que elas tenham impostos maiores, e aí então nós podemos prejudicar as pessoas assim? O que nós devemos pensar é que nenhum cidadão brasileiro ou naturalizado seja discriminado por causa da sua crença, por causa da sua convicção pessoal, questões de foro íntimo. Aquilo que trata a coletividade, o respeito ao patrimônio, etc., e outras coisas, que seja imposto a todos, o Estado tem que interferir. Mas no que diz respeito a questões de foro íntimo, de religião, de fé, de crença, de expressão, de liberdade de pensamento, que todos sejam livres para expressar crença ou descrença do jeito que querem viver e que sejam resguardados seus direitos civis nesse sentido. Tá certo, nós recebemos hoje o advogado especialista em direito da família, Dr. Rafael Rocha. O DMTV e o DM Entrevista, em especial, agradece ao senhor por essa explicação, por esse esclarecimento sobre o Estatuto da Família, que em breve será votado aí no Senado, e se caso seja aprovado, segue para a sanção presidencial. Até lá, a sociedade, então, deve debater esse assunto, já que foi colocado em pauta este assunto, assim como também pelos outros veículos de comunicação também. Esse assunto deve ser ampliado aí, para que não se fira, né, para que não seja ferido, na verdade, nenhum princípio da Constituição, que é a nossa lei maior. Então, que isso possa ser mais esclarecido, assim como o senhor veio nos esclarecer, o nosso internauta, que nos acompanha agora neste momento. E o DMTV agradece ao senhor pela participação do senhor e de vir nos esclarecer sobre este assunto tão importante para a sociedade brasileira.
Obrigado ao PIDES, aqui pela abertura, pela oportunidade, aos internautas, e me coloco à disposição sempre que precisar, basta nos chamar que nós estamos aí à inteira disposição. O DM Entrevista volta a qualquer momento e também com mais informações, com os boletins informativos durante a nossa programação diária aqui no DM TV. DM TV, a sua TV na web.